Hoje nós faremos exercícios sobre compra e venda de imobilizações corpóreas. Lembrando que nós já estudamos como é que nós podemos fazer o reconhecimento. Quando estamos a falar sobre reconhecimento, estamos a falar nada mais, nada menos do que compra, certo? Certo. Quando estamos a falar de desreconhecimento, estamos a falar de venda de imobilizações corpóreas. Lembrando, pessoal, que nós estamos a estudar apenas a classe 1. Ou seja, na verdade, nós já estudamos sobre todas as classes, já abordamos sobre todas as classes, quando nós estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade. Mas nós estamos a dar mais ênfase à classe 1 e daremos mais ênfase à classe 2, porque são as duas classes que, praticamente, principalmente a classe 2, que as empresas têm atividade comercial quase todos os dias, certo? Certo. Então as empresas precisam registrar as suas existências e também precisam registrar os seus imobilizados. As empresas, quando compram um imobilizado, registram, estamos a falar de imobilizados fixos, registram na classe 1. E em relação quando as empresas adquirem existências, estamos a falar nada mais, nada menos do que a classe 2. Estamos a falar daqueles elementos do ativo corrente que serão comercializados, certo? Nós já ajudamos sobre tudo isso. Então hoje nós propriamente faremos esse exercício de compra. Vamos achar a mais-valia na venda ou a menos-valia na venda. Lembrando mais uma vez, pessoal, que nós achamos a cota de amortização de 9 elementos patrimoniais. Nós já estudamos sobre amortizações. Nós temos aqui os nossos elementos patrimoniais e achamos a cota de amortização. Estudamos também sobre um minimapa. Nós estudamos como é que a amortização se comporta quando um bem estiver totalmente amortizado. Entendido? Pessoal, lembrando que nós também já estudamos sobre o valor contabilístico. A fórmula do valor contabilístico é muito fácil. Estamos a falar apenas o valor de aquisição menos amortização acumulada. Nós já estudamos sobre reconhecimento de ativos corpóreos e incorpóreos. Como eu já disse, ativos, quando nós falamos sobre reconhecimento de ativos, significa que nós estamos a falar de compras de ativos fixos ou imobilizados fixos, certo? Nós temos aqui as contas que nós fizemos, o devido registro. Nós já aprendemos como é que nós podemos movimentar uma contas de compras de imobilizado. E posteriormente nós reconhecemos aqui as amortizações. Nós amortizamos todos os imobilizados fixos do ativo corrente, ou seja, do ativo não corrente. Nós utilizamos a conta 18 para reconhecer o desgaste que os nossos imobilizados corpóreos sofreram durante um ano. Entendido? Nós temos aqui o nosso edifício sede no primeiro ano amortizou 550.400. Contrapartida da conta 18 será sempre a conta 33.1. 1.2. Vai depender do imobilizado, certo? Mas será sempre um custo. Temos que reconhecer sempre o custo de amortização, ao custo que os nossos elementos patrimoniais estão a sofrer durante o uso ou tempo, entendido? E posteriormente nós estudamos sobre o mapa de amortizações. Nós estudamos como é que nós podemos identificar quando o bem estiver totalmente amortizado. Isso tudo nós estudamos nas aulas passadas. Lembrando que esses imobilizados corpóreos nós adquirimos no ano de 2021. No ano de 2021, esse mapa de amortização é do ano de 2025. Então isso significa que passaram-se 5 anos. Então nós temos aqui elementos patrimoniais que já atingiram o limite de amortização. Lembrando, pessoal, que nós estudamos sobre o método das cotas constantes. Então, as cotas constantes serão sempre as mesmas para todos os anos, certo? Certo. Toda a informação relacionada com amortizações vocês encontram na Lei 19/14 de 22 de outubro. Estamos a falar da lei que aprova o Código de Imposto Industrial. E essa lei 19/14 de 22 de outubro foi substituída pela nova lei. Estamos a falar da Lei 26/20 de 20 de julho. A lei que altera o Código do Imposto Industrial. Como eu já disse nas aulas passadas, nós estudaremos sobre impostos. Estudaremos sobre imposto industrial, estudaremos sobre o IVA, estudaremos 6 impostos, certo? Certo. Estudamos também o decreto sobre amortizações, ou seja, estamos a falar do decreto presidencial número 207/15 de 5 de novembro, entendido? Esse decreto aborda sobre tabela das taxas de reintegrações e amortizações. Pessoal, lembrando mais uma vez que nós já abordamos sobre todos esses temas aqui relacionados com amortizações. Nós já estudamos introdução. Na introdução, vimos a introdução sobre amortizações, estudamos sobre o conceito de amortizações, estudamos a Lei 19/14 de 22 de outubro, a lei que aprova o Código de Imposto Industrial, estudamos ativos amortizáveis, estudamos o método de cálculo, estudamos o método das cotas constantes, estudamos amortizações de imóveis, amortizações de reduzido valor, estudamos sobre amortizações de ativos incorpóreos, estudamos sobre a cota de amortização anual. Aqui
Essa foi uma aula muito interessante. Damos também sobre o plano geral de contabilidade, ou seja, sobre as contas referentes às amortizações no plano geral de contabilidade. Estudamos também sobre o mapa de amortizações. E na aula passada nós estudamos como nós podemos fazer o desreconhecimento de imobilizado corpóreo. Lembrando, pessoal, que quando estamos a falar sobre desreconhecimento, estamos a falar sobre venda das nossas imobilizações, certo? É Nós isso. estudamos que as nossas imobilizações corpóreas ou incorpóreas podem se dar vários destinos, certo? Uhum. Estamos a falar nada mais, nada menos do que venda, alienação, sinistro, retoma numa locação, doações, troca e desreconhecimento por abate. Na aula passada nós vimos a diferença entre esses elementos, entendido? Uhum. E estudamos também sobre as contas do Plano Geral de Contabilidade relacionadas com o desreconhecimento de nossos imobilizados, do ativo não corrente, entendido? Se nós tivermos um proveito na venda, vamos creditar aqui essas contas. Se tivermos um custo, vamos debitar as contas de custo, certo? Certo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de contabilidade. Hoje estudaremos venda de imobilizado fixo com mais ou menos valia. Lembrando que a nossa aula 23, parte 3. Então é isso, pessoal. Avançando, vamos diretamente para a nossa aula, para o nosso exercício. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui o nosso exercício sobre mais ou menos valia. Nós temos aqui a nossa empresa. Temos aqui informações. Nós vamos trabalhar com essas informações. A empresa Olhos LDA, estamos a falar de uma sociedade Limitada. limitada, uma sociedade por cotas, que tem a sua atividade a comercialização de óculos e a prestação de serviço de oftalmologia, realizou a seguinte operação de compra de um imobilizado fixo, propriamente um equipamento de carga e transporte para o transporte de suas existências, ou seja, estamos a falar dos óculos, no ano 2023. Certo, pessoal? Nós temos aqui informação que diz que a nossa empresa Olhos adquiriu um equipamento de carga e transporte. Estamos a falar de um elemento patrimonial da classe 1, um ativo não corrente. Já em nossas existências da classe 2, que o caminhão, nesse caso, vai transportar, serão os óculos, entendido? Uhum. Nós temos aqui outra informação que diz assim: no dia 25 de janeiro de 2023, na nossa conta de posto à ordem, no BFA, existia um montante de quanto? 40 milhões. 40 milhões. Havendo a necessidade de se retirar quanto? 15 milhões. 15 milhões para a compra de um caminhão de carga de marca Volvo para o transporte dos óculos, ou seja, existências, Uhum. para a empresa, fatura recibo. Ou seja, no dia 25 de janeiro, a nossa empresa decidiu adquirir um caminhão, um imobilizado fixo. Estamos a falar de um imobilizado de carga e transporte. Entendido? Uhum. Ou seja, um equipamento de carga e transporte. Nós temos essa conta no Plano Geral de Contabilidade, já estudamos. Aqui diz assim: primeiro, vamos fazer o quê? Registro do ativo e as amortizações adquiridas nas respectivas contas de acordo com o Plano Geral de Contabilidade. Entendido? Então, nós vamos registrar aqui o nosso caminhão na nossa contabilidade. Então é isso, pessoal. Nós abrimos aqui os nossos TEs, né? Abrimos aqui os nossos razonetes para nós registrarmos aqui a compra do nosso imobilizado fixo, para nós registrarmos a compra do nosso caminhão. Na verdade, nosso objetivo aqui nessa aula não será para nós ensinarmos como é que se faz a compra, porque nós já estudamos sobre isso várias vezes na aula 22, certo? Uhum. Nós estudamos detalhadamente como é que nós podemos fazer o registro de uma compra de um imobilizado fixo. Então, nós aqui vamos lançar a compra. Nós vamos comprar, porque você já sabe quais são as contas a movimentar. Então, nós vamos recorrer aqui ao nosso Plano Geral de Contabilidade. Nós compramos o quê? Compramos? Óculos. Pessoal, nós compramos um caminhão no valor de quanto? 15 milhões. 15 milhões. Ou seja, antes de nós falarmos sobre a compra, vamos primeiro ler de novo. A empresa Olhos, que tem a sua atividade a comercialização de óculos e a prestação de serviços de oftalmologia, realizou as seguintes operações de compra de um imobilizado fixo, propriamente um equipamento de carga e transporte para o transporte de suas existências, óculos, no ano 2023. Pessoal, primeira informação que vocês devem saber quando estão a fazer lançamento de uma operação como essa, a primeira coisa que vocês têm que saber é qual é a atividade social da empresa, o que a empresa faz, certo? Certo. Então, a nossa empresa presta serviço de oftalmologia e comercializa óculos, certo? Uhum. Então, os óculos para a nossa empresa serão existências. E o ativo fixo que nós compramos, ou seja, o caminhão que nós compramos, será um ativo Fixo. fixo, um ativo não corrente.
Já os óculos serão um ativo corrente, né? Porque nós já estudamos sobre isso. Então, no dia 25, na nossa conta de depósito à ordem, no BFA existia um montante de quanto? 40 milhões. 40 milhões. Então vamos aqui. Qual é a conta do banco? Pessoal, quando estamos a falar sobre, nós já estudamos sobre isso, temos 40 milhões na nossa conta à ordem. Se nós vamos recorrer aqui ao plano geral de contabilidade, já sabemos qual é a conta, qual é a classe. Vamos utilizar a conta 43. 43, certo? 43.1.1. Essa é a primeira informação que nós temos aqui, é que nós, na nossa conta de depósito à ordem existe um valor de quanto? 40 milhões. 40 milhões. Isso significa que nós temos um saldo inicial já nessa conta, certo? 40 milhões. Significa que temos 40 milhões na nossa conta do BFA. E depois, pessoal, a informação que se segue diz o seguinte: havendo a necessidade de se retirar 15 milhões para a compra de um caminhão de carga de marca Volvo. Ou seja, dessa conta, nós retiramos quanto? 15 milhões. 15 milhões, né? Sim. Faz de conta, nós temos aqui, não faz de conta não, nós temos aqui na nossa conta BFA, nós, no dia 25, nós compramos um caminhão Volvo, certo? Então, quais são as contas a movimentar quando nós fizemos a aquisição de um imobilizado fixo? Já estudamos, reconhecemos aqui nós reconhecemos aqui a nossa conta 43, significa que a 43, como nós já estudamos, é uma conta do ativo. As contas do ativo debitam-se pelos saldos iniciais e creditam-se pelas suas diminuições. Então, se nós temos 40 milhões na nossa conta, significa que nós temos um débito na nossa conta 43, entendido? As nossas informações dizem que, havendo a necessidade de se retirar 15 milhões para a compra de um caminhão de carga de marca Volvo, para o transporte dos óculos, resistências para a empresa, fatura recibo número 045874, entendido? Então, nós já reconhecemos aqui o nosso dinheiro no banco. Agora nós precisamos fazer a aquisição, ou seja, o reconhecimento do nosso imobilizado, do nosso caminhão. Como é que nós fizemos? Como nós estudamos nas aulas passadas, qual é o primeiro passo? Vamos utilizar a conta. O primeiro passo será registrar a dívida com o nosso fornecedor de imobilizado, entendido? Mesmo que nós já pagamos, primeiro nós precisamos registrar a dívida com o nosso fornecedor de imobilizado. E se nós fizermos uma dívida, tipo, como compramos, mas não pagamos? Vamos creditar. Nós já estudamos sobre isso. Vamos creditar, vamos deixar só aqui a crédito, não vamos debitar. Não vimos na aula passada, nas aulas passadas. Antes era você voltar lá. Pessoal, como nós estudamos na nossa aula 22, nós já estudamos sobre esse esquema. Quando nós estamos a comprar um imobilizado do ativo não corrente, o esquema será esse. Primeiro fizemos o quê? Registrar a dívida com o fornecedor de imobilizado. Ou seja, vamos creditar primeiro, né? A conta 37.1 e vamos debitar a nossa conta da classe 1. Estamos a falar da 11, certo? Creditamos a 37 fornecedores, ou seja, porque fornecedores estão nos vendendo um imobilizado corpóreo, certo? Pessoal, lembrando que nós não estamos a falar do fornecedor da classe 2, fornecedores de existências, mas fornecedores de imobilizados. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos creditar apenas a 37 e vamos debitar a 11 para reconhecer a dívida que nós temos com o fornecedor. Se nós não fizermos o pagamento do nosso imobilizado, nós vamos manter sempre o crédito na 37, entendido? Porque nós já estudamos sobre todas essas contas, nós já estudamos sobre o plano geral de contabilidade, já estudamos sobre como é que nós podemos movimentar as contas. Nós temos aqui a conta 37 e nós estudamos que essa conta 37 é uma conta que tem dupla natureza, né? Certo. É uma conta que tem dupla natureza, é uma conta mista. Isso significa que ela é uma conta do ativo e do passivo. Dependendo da operação. Nós temos aqui, fizemos uma compra, creditamos. Significa que ela tornou-se numa conta do passivo. Por quê? Porque as contas do passivo creditam-se pelos aumentos de dívidas e debitam-se pelas diminuições de dívidas, certo? Já as contas do ativo debitam-se pelos saldos iniciais e aumentos e creditam-se pelas suas diminuições. Nós já estudamos sobre isso. Então, nós aqui vamos registrar a dívida com o fornecedor e debitamos a 11. Quando nós fizermos o pagamento, vamos anular a conta 37 com o fornecedor, porque nós não temos mais nenhuma dívida com o fornecedor. E, em contrapartida, acreditamos a 43 ou a 45. De onde é que está saindo o dinheiro, certo? Certo. Essa 43
Ou seja, a classe 4 é uma conta do ativo ou do passivo? É uma conta do ativo. É uma classe do ativo, certo? Sim. Então, as classes do ativo debitam-se pelos saldos iniciais de aumento e creditam-se pelas diminuições, certo? Então, nós aqui vamos ter uma diminuição, vamos creditar e, em contrapartida, debitamos a 37,1. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa, pessoal. Vamos para o nosso plano geral de contabilidade. Nós temos aqui, qual é a conta de compras? Já estudamos. Compras de imobilizado. Estamos a falar de imobilizado corpóreo. Temos aqui a 37,1.1. Então, temos aqui a nossa conta. Compramos o caminhão a quanto? 15 milhões, certo? Compramos a 15 milhões. Pessoal, nós creditamos aqui a nossa conta 37, como está no esquema, para nós reconhecermos a dívida com o nosso fornecedor de imobilizado. Temos aqui um crédito, precisamos de um débito. Qual será a conta? Compramos o caminhão. Qual é a conta do nosso equipamento de carga e transporte? 11. Vamos recorrer aqui ao nosso plano geral de contabilidade. Estamos a falar de um equipamento fixo de carga e transporte. Vamos procurar aqui no nosso equipamento de carga e transporte. Temos aqui equipamento de carga e transporte. Estamos a falar da conta 11.4, subconta do terceiro grau, 11.4.1. Entendido? Certo. Então é isso, pessoal. Temos aqui 11.4.1. Vamos creditar ou vamos debitar aqui? Vamos debitar. Vamos debitar porque é uma conta do ativo. As contas do ativo debitam-se pelos saldos iniciais e aumento. Isso significa que na nossa conta 11 tivemos um aumento, pois nós compramos um caminhão, certo? 15 milhões, pelo mesmo valor. Compramos a 15 milhões o nosso caminhão. Então nós temos aqui um crédito e um débito, certo? Se nós comprássemos o caminhão a crédito, ou seja, se nós não pagássemos o caminhão, nós iríamos manter aqui a dívida, certo? Iríamos manter aqui a dívida até nós pagarmos a totalidade da dívida. Mas como aqui diz que, nas informações diz que nós pagamos o caminhão, fatura recibo, certo? Isso significa que nós vamos pagar. Como é que nós vamos fazer o pagamento? O pagamento o pessoal faz através desse esquema. Nós apenas vamos creditar a nossa conta 43 ou 45 e vamos debitar na conta 37 para acabar com a dívida com o fornecedor. Como eu dizia, pessoal, o segundo passo é fazer o pagamento de acordo com as contas de pagamento. Ou seja, estamos a falar das contas 43 ou a 45 e anular a conta 37. Vamos anular a dívida com o fornecedor. Vamos creditar a conta 45 ou 40 ou 43 e vamos anular a dívida com o nosso fornecedor. Então, nós compramos aqui o nosso caminhão a 15 milhões, entendido? Como é que nós vamos fazer para anular a dívida com o fornecedor? Estamos a fazer pagamento. Sim, eu logrou utilizar a conta 45. Nós pagamos via banco, PFA, vai utilizar 45. Ou seja, pessoal, normalmente na contabilidade nós debitamos, depois creditamos, certo? Então nós vamos debitar aqui quanto? Estamos a fazer pagamento? 15 milhões. 15 milhões. Isso significa que nós anulamos a dívida com o nosso fornecedor. Não temos mais nenhuma dívida, né? Porque o débito está igual ao crédito. Se nós saldarmos essa conta, nós teremos um saldo nulo. Então temos aqui um débito, precisamos de um crédito. De onde é que saiu esse dinheiro para nós fazermos o pagamento ao nosso fornecedor? Do banco. Saiu quanto? 15 milhões. 15 milhões. Saiu 15 milhões. Nós creditamos 15 milhões, certo? Então, 15 milhões. E temos aqui, pessoal, nós fizemos o reconhecimento do nosso imobilizado, do nosso caminhão. Tiramos o dinheiro no BFA e compramos o caminhão. O segundo passo, qual é o segundo passo? O segundo passo consiste em acharmos a cota de amortização do imobilizado. É isso aí, pessoal. Nós precisamos achar a cota de amortização anual do nosso caminhão. Quanto é que o nosso caminhão vai sofrer desgaste durante quantos anos? Um ano, certo? Estamos a falar do primeiro ano, estamos a falar do ano 2023. Lembrando que nós compramos o caminhão em janeiro de 2023. O que isso significa? Para acharmos a cota de amortização, como é que nós achamos a cota de amortização? Já estudamos? Então, doutora Lisle, qual vai ser a fórmula para nós acharmos a cota de amortização? Vai ser igual a 15 milhões a dividir
o ano de amortização que nós podemos encontrar na tabela. É isso aí, pessoal. É isso aí. Nós já estudamos sobre isso. Nós estudamos para nós acharmos a cota de amortização anual. Como eu já disse, a cota de amortização anual é o valor que nós esperamos que o bem amortize durante um ano, certo? Uhum. Vai ser igual a nada mais, nada menos. Estamos a falar do valor de aquisição do caminhão a dividir pelo ano que se espera que o bem esteja totalmente amortizado. Esse ano que nós podemos encontrar, nós já estudamos sobre isso nas aulas passadas. Esse ano nós podemos encontrar na tabela do Decreto Presidencial 207/15 de 5 de novembro, o decreto que aborda sobre as reintegrações e amortizações. Nós temos aqui o valor de aquisição, nós apenas precisamos do ano, né? Do ano que o bem, ou seja, que o caminhão esteja totalmente amortizado. Pessoal, nós temos aqui a fórmula como nós estudamos nas aulas passadas, cota de amortização vai ser igual a V0, ou seja, valor de aquisição a dividir pelo tempo, pelos anos que se espera que o bem esteja totalmente amortizado. Pessoal, para nós encontrarmos o ano, já estudamos. Temos que recorrer aqui ao decreto presidencial 207/15 de 5 de novembro. Então nós vamos procurar aqui, nós já estudamos como é que nós podemos encontrar aqui os nossos imobilizados fixos, que serão amortizados até já separei aqui, ou seja, na linha G. Ou seja, pessoal, na linha G, comércio e serviços gerais, elementos comuns, nós podemos encontrar aqui o nosso caminhão. Estamos a falar do caminhão, é um equipamento de carga pesado, certo? Uhum. O caminhão é pesado. Então, caminhão aqui, temos aqui a taxa do caminhão e temos aqui o ano que se espera que o bem esteja totalmente amortizado. Pessoal, nós temos aqui duas colunas. Na primeira coluna nós temos a taxa e aqui na segunda coluna nós temos o ano. Nós podemos encontrar a cota de amortização tanto faz com a taxa ou com os anos, certo? Uhum. Mas nós preferimos achar que com os anos. Então nós, seguindo a fórmula, vamos dividir o valor de aquisição por 6, para nós acharmos a cota de amortização, ou seja, vamos fazer 15 milhões a dividir por 6, entendido? Certo. Como nós já vimos, vamos fazer o valor de aquisição 15 milhões a dividir por quanto? Por 6. Por 6. Então nós teremos aqui a cota de amortização. Isso significa que no primeiro ano 2023, primeiro ano, o nosso bem amortizou quanto? 2 milhões e 500 mil. Pessoal, se vocês fizerem esse valor 2 milhões e 500 mil vezes 6, vocês terão o valor de aquisição do bem, entendido? Uhum. Então, nosso bem amortizou quanto? Qual é a conta de amortização? Primeiro, vamos lançar nas contas. Uhum. Quais são as duas contas que nós estudamos nas aulas passadas? 18. 18 e qual conta? 73. 73. Vamos recorrer aqui ao nosso plano geral de contabilidade. Então, vamos na conta 18. Nós compramos imobilizado corpóreo ou incorpóreo? Corpóreo. Corpóreo. Estamos a falar aqui de um equipamento de carga e transporte. Estamos a falar da conta 18.4, 18.1.4, entendido? Uhum. Então temos aqui a nossa conta 18.1.4, precisamos da conta 73. Vamos recorrer. 73, estamos a falar de qual classe? Classe 7. Qual é o nome da classe? Custos. Custos e perdas por natureza, certo? Aqui não se demora muito. Estamos a falar da conta 73.1.4, equipamento de carga e transporte. Uhum. Então, no primeiro ano, nosso equipamento amortizou quanto? 2 milhões e 500, né? Uhum. 2 milhões e 500. E registramos aqui a nossa dívida, 2 milhões e 500. Aliás, nossa dívida não, nosso custo com o desgaste dos nossos imobilizados fixos, certo? Uhum. Então é isso, pessoal. Então é isso. Primeiro nós aqui fizemos o reconhecimento de imobilizado, fizemos o reconhecimento da nossa amortização. Então no primeiro ano de 2023 o nosso bem amortizou 2 milhões e 500 mil, entendido? Uhum. Agora o segundo passo qual é? Se nós estamos a estudar mais-valia e menos-valia. O segundo passo é esse aqui, pessoal. Nós temos aqui a informação da mais-valia. Mais-valia será quando nós vendermos um imobilizado e nessa venda nós obtivermos um proveito, entendido? Uhum. Então temos aqui outra informação que diz assim, no dia 5 de janeiro de 2024, a empresa Zolhos LDA decidiu vender o caminhão pelo preço de quanto? 16 milhões. Ou seja, a nossa empresa aqui
já vendeu o caminhão, certo? Estamos a falar de venda. Vendemos o caminhão por 16 milhões. Nós compramos o caminhão por... 16 milhões. Compramos por... 15 milhões. Temos o preço de compra e o preço de venda, entendido? Compramos por 15 milhões, estamos a vender por 16 milhões. 16 milhões. Então nós temos aqui, pessoal, para achar a mais-valia, eu acho que essa é a matemática mais difícil da contabilidade, certo? Uma matemática muito difícil. Nós temos aqui valor de venda, quanto? 16 milhões. 16 milhões. Temos aqui o valor contabilístico. Nós já estudamos que a fórmula do valor contabilístico será o quê? O valor de aquisição, certo? Valor de aquisição menos amortização acumulada, entendido? Certo. Então, essa é a fórmula. Essa aqui é a fórmula para nós acharmos o quê? O valor contabilístico, entendido? Então, temos aqui o valor contabilístico. Qual é o valor de aquisição do bem? 15 milhões. 15 milhões. Compramos o caminhão a 15 milhões. Compramos o caminhão a 15 milhões. Qual é o valor da amortização acumulada? 2 milhões e 500 mil. 2 milhões e 500, né? A nossa amortização foi de 2 milhões e 500 mil. Então, vais colocar aqui 2 milhões e 500 mil. 1, 2, 3. Então, como é que nós vamos achar a amortização? Ou seja, como é que nós vamos achar o valor contabilístico? Vamos fazer 15 milhões menos 2 milhões e 500. Vamos fazer o valor de aquisição 15 milhões menos a amortização acumulada, certo? Certo. Então, vamos fazer 15 milhões menos 2 milhões e 500. Então, a nossa amortização foi de... 12 milhões e 500. Ou seja, o nosso valor contabilístico foi de 2 milhões e 500. 12. Ok, 12 milhões e 500. Isso significa, pessoal, que no ano de 2024, nós compramos o nosso bem em 2023, estamos a vender no ano 2024, nós retiramos já a amortização, certo? Retiramos já o valor da amortização. Então, para nós acharmos a mais-valia ou a menos-valia, nós fizemos o quê? Uma matemática muito difícil. Fizemos o valor de venda. Qual é o valor de venda? 16 milhões. 16 milhões. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menos o quê? VC. Estamos a falar do valor contabilístico. Qual é o valor contabilístico? 12 milhões e 500. 12 milhões e 500. 12 milhões e 500. Temos aqui, certo? E para nós sabermos se nós tivemos um proveito na venda ou um custo na venda, como é que nós fizemos? 16 milhões menos 12 milhões e 500. Fizemos 16 milhões, o valor da venda, menos o valor contabilístico, certo? Tivemos uma mais-valia ou uma menos-valia? Se tivemos mais-valia ou menos? Mais. Tivemos uma mais-valia, porque nós não tivemos um valor negativo, entendido? E quando é que é considerado um valor negativo? Quando aparecer negativo, quando o valor da venda for inferior ao valor contabilístico. Se nós tivéssemos aqui 10 milhões, teríamos um valor negativo aqui embaixo, certo? Então aqui nós temos um valor positivo. Por quê? Porque nós vendemos o caminhão a 16 milhões, certo? Nós já utilizamos o caminhão quando usamos um ano. Então, nós retiramos aqui o valor de aquisição menos amortização, certo? Então, temos aqui um valor contabilístico. Esse valor contabilístico é o valor atual do bem, porque o caminhão já foi utilizado, já sofreu amortização de 2 milhões e 500, certo? Nesses 12 milhões e 500, nós vendemos o caminhão a 16 milhões. Então, o valor de venda menos o valor contabilístico, o valor que ficou, que resta no nosso caminhão, certo? Já utilizado. Mas mesmo assim, ainda nós conseguimos vender o caminhão a 16 milhões, conseguimos tirar proveito, conseguimos ainda uma mais-valia de 3 milhões e 500 mil. Certo? Certo. Dúvida? Nem. Então é isso, pessoal. Isso significa que nós tivemos uma mais-valia na venda do nosso caminhão. Então, pessoal, como é que nós vamos movimentar essa mais-valia na nossa conta, nas nossas razões aqui? Nós precisamos registrar todas as operações. Como é que nós vamos movimentar? Pessoal, na verdade, é fácil. O que nós precisamos aqui
é só desse esquema. Temos aqui. Esse será o esquema que nós vamos nos basear para nós registrarmos a nossa venda com mais-valia, certo? Uhum. Nós vamos creditar a conta de 68.3.1, a conta que nós já estudamos na aula passada, certo? Uhum. Plano Geral de Contabilidade. E vamos debitar a conta 37.2.1, certo? Uhum. Registramos primeiro a nossa dívida com o nosso cliente. Entendido? Uhum. Nós, quando estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade, nós estudamos que essa conta 37 é de dupla natureza, certo? Certo. Quando ela tiver um débito, significa que ela se torna uma conta do ativo. E quando tiver um crédito, quando o crédito for maior que os débitos, significa que é uma conta do passivo, certo? Certo. Já que nós aqui estamos a vender, então nós vamos registrar a nossa dívida com o nosso cliente. Como nós fizemos na aquisição, quando nós fizemos aqui a aquisição do nosso caminhão, nós vimos que nós primeiro creditamos essa conta, 37, certo? Na compra, era uma conta do passivo. Já agora nós é que estamos a vender, então temos um ativo, um débito. Estamos a reconhecer a dívida com o nosso cliente. Isso significa que o cliente ainda não pagou-nos, né? Quando o cliente pagar-nos, significa que nós vamos creditar essa conta e vamos debitar a 43 para nós recebermos o dinheiro. Então, pessoal, nós vamos trabalhar aqui com a conta 68.3.1. Vocês podem ver no Plano Geral de Contabilidade, que nós já estudamos na aula passada. Estamos a falar de uma venda de imobilização, certo? É uma conta da classe? Da classe 6. Da classe 6. É uma classe de proveitos e ganhos por natureza. Então, nós precisamos reconhecer aqui o nosso proveito. Então, creditamos, ou seja, tanto faz, né? Mas vamos seguir. Debitamos a conta 37.2 e creditamos o nosso proveito, certo? Porque nós tivemos um proveito de 3 milhões e qualquer coisa. Então é isso, pessoal. Temos aqui a conta, como nós já estudamos na aula passada, ganhos em imobilizações. Temos aqui a conta, a subconta do terceiro grau, 68.3.1, venda de imobilizações corpóreas. Nós vendemos o nosso caminhão. Se nós vendêssemos uma imobilização incorpórea, nós utilizaríamos a conta 68.3.2, venda de imobilizações incorpóreas. Então temos um proveito em ganhos de imobilizações, ou seja, um proveito na venda de imobilizações corpóreas. Então vamos utilizar essa conta, 68.3.1. Então, nós temos aqui o nosso ganho, né? Temos aqui a conta 68. Vamos creditá-la, como diz aqui no nosso esquema. Nosso esquema diz o quê? Vamos creditar primeiro essa conta, 68. É uma conta de proveito. Nós já estudamos a regra de movimentação das contas. Creditam-se pelos aumentos de proveito, certo? Sempre que nós tivermos um proveito na classe 6, sempre acreditamos. Então, vamos creditar o quê? Valor da venda, certo? Quanto é que nós vendemos o nosso imobilizado? 16 milhões. 16 milhões. Então, creditamos aqui, quanto? 16 milhões. 16 milhões. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 16 milhões. E o nosso esquema diz o quê? Debitamos a 37.2.1. A 37.2.1 estamos a falar dessa conta. Também já estudamos. Então, pessoal, temos aqui a conta 37.2.1. Estamos a falar de vendas de imobilizado. Se fosse compra, nós, como já estudamos, utilizamos essas contas, certo? Nós utilizamos essa conta 37.1 para registrar a nossa compra de imobilizados, certo? Então, já na venda, nós utilizamos a conta 37.2.1. Então, temos aqui a conta 37.2. Significa que nós estamos a reconhecer a dívida com o nosso cliente, certo? Qual é o valor? O mesmo valor, 16 milhões, porque não pode existir um crédito e com um débito com um valor diferente, né? Então, valor de venda do bem, 16 milhões. Então, nós temos aqui 16 milhões a débito e 16 milhões a crédito. Isso significa que nós temos aqui uma conta de proveito e temos aqui uma conta de vendas. Nós vendemos ao nosso cliente, registramos a nossa dívida com o nosso cliente. Entendido? Seguindo aqui a nossa fórmula, diz assim, o seguinte. Agora nós precisamos o quê? Lembrando, pessoal, é muito fácil, é só vocês seguirem essa fórmula. Esse método, né? É só vocês seguirem. Precisamos o quê? Anular a conta 11, certo? Ou 12. Se nós estivéssemos a vender um imobilizado corpóreo,
Utilizaríamos a conta 12, mas já que estamos a vender o imobilizado corpóreo, vamos utilizar a conta 11. Precisamos anular a conta 11, valor de aquisição, e debitar em qual conta? 68.3. 3.1 e debitar nessa conta, certo? É a mesma conta. Então, vamos fazer isso. Lembrando que é o valor de aquisição, não é o valor de venda, certo? É o valor de aquisição que nós compramos o caminhão. Qual é o valor de aquisição que nós compramos o caminhão? 15 milhões. 15 milhões, é esse valor. Então, vamos anular a conta 11. Onde é que está a conta 11? Está aqui. Vamos anular aqui. 15 milhões. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Então, temos aqui 15 milhões. E vamos debitar aonde? Na conta? 68.3. 68.3.1. 15 milhões, certo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então é isso, pessoal. Nós acreditamos aqui anulamos o nosso caminhão. Por quê? Porque nós vendemos o caminhão, certo? Estamos a falar aqui da operação número 2. Da operação número 2. Operação número 2. E em contrapartida, temos aqui um crédito e viemos debitar na 68, certo? Certo. Como diz aqui a nossa regra. Temos aqui, creditamos a 11 e debitamos na 68. Né? Debitamos na 68. O valor de aquisição, o valor que nós compramos o nosso caminhão. Pessoal, vocês se lembram quando nós estudamos sobre a regra de movimentação das contas? Nós estudamos que as contas de proveito apenas debitam-se nas transferências, né? Mas nós aqui estamos a ver que existem casos particulares em que nós podemos debitar a conta 68, propriamente na venda de imobilizações corpóreas. Mas vocês já vão entender por que nós precisamos debitar essa conta, certo? E o que diz a nossa fórmula? A nossa regra diz o quê? O outro passo será também anularmos o quê? Amortização acumulada. Nesse caso, vamos debitar a amortização acumulada e vamos creditar na 68 também, né? Pessoal, lembrando que na 68 nós já temos um saldo inicial, certo? Já temos, qual é o valor que nós temos da amortização? Aquele 2 milhões e 500 que nós achamos. Também aqui na 11 já temos o valor de aquisição do bem, né? Nós compramos o bem a 15 milhões, então aqui já temos valores, certo? Então, vamos debitar a conta 18 e creditá-la na 68, certo? Vamos creditá-la também na 68. Se nós estamos a amortizar o caminhão, isso significa que nós não precisamos, ou seja, amortizar não. Se nós estamos a vender o caminhão, isso significa que nós também não precisamos das amortizações, entendido? Então vamos creditar, vamos anular as amortizações também, de quanto? 2 milhões e 500. Esse é o passo número 2, certo? Certo. Estamos a falar, pessoal, o primeiro passo consistiu na aquisição e reconhecimento do nosso imobilizado. O segundo passo será reconhecermos aqui a nossa venda do nosso imobilizado corpóreo. Entendido? Estamos a falar aqui, temos aqui um débito, né? Como diz a fórmula. A fórmula diz que vamos debitar a 18 e vamos creditar aonde? 68. Na 6831, certo? Porque na 6831 nós já temos o quê? O valor de venda, né? Já temos o valor lá. Então, vamos debitar e vamos creditar na 68. Então, esse 2 milhões e 500 vamos creditar na 68. Qual é o valor? 2 milhões e 500, né? Estamos a falar do movimento número 2. Então é isso, pessoal. Então é isso. Nós registramos aqui todas as nossas contas. Dúvida? Tá faltando uma coisa, pessoal. Tá faltando uma coisa muito importante. Como é que nós vamos saber definitivamente onde é que está o nosso proveito? Onde é que está? Nós vimos que na nossa mais-valia nós achamos uma mais-valia de 3 milhões e 500. Qual é a conta que vai refletir o nosso proveito? Certo? Entendido? Entendido. Essa reflexão nós podemos encontrá-la na conta 68. Aqui nessa conta 68, nós precisamos saldar essa conta, certo? Então, vamos fazer o seguinte. É uma conta de proveito. As contas de proveito, como nós estudamos, as contas de proveito têm que ter sempre a natureza credora, certo? Certo. Não podem ter a natureza devedora, nesse caso.
Então, tem que nos dar sempre um crédito para evidenciar o nosso proveito, certo? Uhum. Então, como é que nós fizemos? Nós apenas precisamos saldar essa conta. Você já sabe que para saldar, o lado do débito tem que ser sempre ao lado do crédito. Precisamos encontrar o saldo credor. Como é que nós vamos fazer isso? Pessoal, para nós saudarmos, nós já aprendemos sobre isso. Vamos fazer o lado do crédito, vamos somar o crédito menos o débito, porque é uma conta que tem a natureza credora. Se fosse uma conta que tivesse a natureza devedora, íamos fazer o lado do débito menos o lado do crédito, certo? Aham. Então, nós vamos fazer isso. Pessoal, contabilidade mesmo é só sabermos, uma questão de lógica, é só sabermos quais são as contas que nós podemos movimentar. Não tem matemática assim complexa, certo? Uhum. Então, vamos fazer 16 milhões mais quanto? 15 milhões. Estamos a falar do lado do crédito. Mais 2 milhões e 500. Mais 2 milhões e 500, 18 milhões e 500, certo? Uhum. Então, isso significa que nessa nossa conta de crédito, ou seja, nossa conta de proveito, nós vamos colocar aqui embaixo a soma, certo? Uhum. A soma de 18.500 colocamos aqui embaixo. 18 milhões. 18 milhões e 500, certo? Uhum. 18 milhões e 500. Então, nós temos aqui a soma, pessoal. Temos aqui a soma do lado do crédito. Agora, o que é que nos falta para nós saudarmos? Nos falta fazer o 15 milhões mais 18 milhões e 500. Nós nunca fizemos, pessoal, nós nunca fizemos desse jeito. Nós sempre temos que, na hora de saldar, nós temos sempre que saber que nós fizemos sempre o maior valor da conta menos O menor valor. o menor valor. Ou seja, no lado do crédito temos um valor superior ao lado do débito. É por isso que é uma conta credora, certo? Uhum. Então, como é que nós fizemos? 18 milhões e 500 menos 15 milhões. Fizemos 18 milhões e 500 menos 15 milhões, que vai nos dar o saldo. Vamos ter aqui um saldo credor de, certo? É saldo final. É saldo final também. Saldo credor, certo? Uhum. Na nossa conta, vamos fazer o lado que tem maior quantidade menos o menor lado, certo? Uhum. 3 milhões e 500. Se nós fizermos, temos que fazer mesmo, 15 milhões mais 3 milhões e 500, tem que nos dar sempre 18 milhões e 500. Se não for assim, está errado, certo? Uhum. Muito errado. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui a nossa diferença. Quanto é que nós temos na conta 6831? Nós temos um proveito de 3 milhões e 500, certo? Uhum. Nós temos aqui o valor de aquisição do bem, o valor de venda, certo? Uhum. Mais a amortização acumulada. Nós fizemos o crédito, que deu 18 mil, menos o 15 milhões, certo? Uhum. A diferença entre 18 menos 15, nós tivemos um saldo credor de 3 milhões e 500 mil quase. Então a conta 18 vai refletir o nosso proveito que nós temos na venda de imobilizado, certo? Uhum. Temos aqui um proveito. Dúvida? Nenhum. Pessoal, no caso, se nós tivéssemos uma menos-valia, o procedimento seria o mesmo. Ou seja, nós temos aqui, a nossa empresa decidiu vender o caminhão pelo preço de venda de 10 milhões, certo? Uhum. Então, para achar, nós precisamos fazer, o procedimento é o mesmo, precisamos fazer o valor contabilístico menos a amortização acumulada, certo? Uhum. O valor contabilístico vai ser igual ao valor de aquisição, quanto é que nós compramos o bem? 15 milhões. 15 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Menos a amortização acumulada de quanto? 2 milhões e 500, certo? 2, 3. 1, 2, 3. 2 milhões e 500. Então aqui o nosso valor contabilístico será igual a 15 milhões menos 2 milhões e 500. Então temos aqui o nosso valor contabilístico, certo? Foi de 15 milhões. 15 milhões. E a forma é a mesma. Para nós sabermos se nós tivemos uma mais-valia ou menos-valia, fizemos como nós fizemos na mais-valia, certo? Valor de venda, nós vendemos a quanto? Nós aqui, na menos-valia, vendemos a 10 milhões, certo? Vendemos o nosso caminhão a 10 milhões, não vendemos mais a 16 milhões. Então, nós temos aqui o valor de venda, 10 milhões, certo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 10 milhões menos, o valor contabilístico, vale? 12 milhões e 500. 12 milhões e 500. 1, 2, 3. Aqui. Agora, para nós sabermos se nós tivemos mais-valia ou menos-valia, fizemos o quê? 10 milhões menos? 12 milhões.
menos 12 milhões e 500. Isso significa o quê? Que nós tivemos uma mais-valia ou uma menos-valia? Menos valia. Tivemos uma menos-valia. De quanto? De menos 2 milhões e 500. Tivemos uma menos-valia de 2 milhões e 500. Pessoal, a forma de movimentar é a mesma. Na venda com menos-valia, certo? É a mesma forma. O que vai mudar aqui será a conta. Enquanto que aqui no proveito nós temos a conta 68, aqui na menos-valia nós temos a conta 78 para evidenciar o nosso custo, porque nós perdemos quanto? 2 milhões e 500 na venda, certo? Não tivemos proveito, tivemos um custo. Entendido? Certo. Então é isso, pessoal. Nossa empresa Olhos teve um prejuízo de menos 2 milhões e 500 mil kwanzas na venda do nosso caminhão, certo? Pessoal, a forma de movimentar são as mesmas. Nós vamos utilizar as mesmas contas, né? Mas só que aqui, em vez de nós, a única diferença será, como eu já disse, será na conta de proveito ou de custo. Nós, nesse caso, tivemos custo, tivemos uma perda. Então, nós utilizaremos a conta 78.3.1, certo? Certo. E nós teremos um saldo devedor, não teremos um saldo credor, porque as contas de custo debitam-se pelos saldos e pelos aumentos de custo, certo? E creditam-se pelas transferências. E temos aqui mais um caso específico, porque nós só estudamos que as contas de custo creditam-se pelas transferências. Mas na venda de ativos nós podemos creditamos aqui o valor da venda, né? Nós vendemos a 10 milhões dessa vez, né? Porque da primeira vez nós vendemos a quanto? 16 milhões. Então nós vendemos a 10. Nós aqui vendemos, agora dessa vez vendemos a 10. Tivemos uma perda de 2 milhões e 500 mil kwanzas, certo? E aqui na conta vendas, nós não teremos 16 milhões. Não faz sentido, nós vendemos a 10 milhões, certo? Por isso nós tivemos uma perda. Já aqui nos proveitos, nós vendemos a 16 milhões, certo? Nós vendemos aqui a 16 milhões. Vendemos a 16 milhões. Tivemos um proveito de 3 milhões e 500. Aqui nós tivemos saldo credor. E aqui nos custos nós tivemos um saldo devedor. Se nós vendermos com proveito, estamos no proveito. Se vendermos com custos, estamos no custo. Lembrando, pessoal, que nós também podemos ter aqueles casos em que nós podemos ter um saldo nulo nas nossas contas. Entendido? Saldo nulo. Não tivemos proveito nem custo. Certo? Não tivemos um ganho nem um custo. Dúvida? Nenhuma. Nós vendemos o nosso caminhão a pronto pagamento, certo? Mas o que indica que nós recebemos o dinheiro? Qual é a conta que indica? Que nós recebemos o dinheiro? Certo. Ou a mercadoria? Não, estou falando do dinheiro. Isso é mercadoria. De quem recebeu? Se nós compramos... depois nós vendemos? Sim, na venda. Pessoal, qual é a conta que indica na venda? Vendemos o caminhão, certo? Mas nós não recebemos o dinheiro. Qual é a conta que nós podemos notar, identificar que já nos foi pago ou não? Estamos a falar na venda, certo? Qual é a conta? Que vai espelhar o nosso recebimento do dinheiro da venda. Ou seja, aqui nós temos a conta 37.2.1. Nós vendemos o caminhão a 16 milhões, certo? Recebemos o dinheiro? Não. Qual é a conta que vai indicar que nós não recebemos o dinheiro? Outros valores a pagar? Receber? Outros valores a pagar e receber será a mesma, será essa conta, certo? A 37.1.2.1. Sim. Porque aqui nós temos apenas o débito. Nós aqui nos reconhecemos apenas a dívida com o cliente. Isso significa que o cliente nos deve quanto? 16 milhões. 16 milhões. Então, para nós recebermos, faz de conta o cliente pagou-nos. Pagou-nos 16 milhões. 1, 2, 3. Temos aqui um crédito, certo? Vamos pôr aqui a operação 3. Esse é o lançamento 3. Temos aqui 16 milhões. E esses 16 milhões, vamos debitar em qual conta? Se nós estamos a receber o dinheiro. 43.1.1. 43.1.1. Vamos receber o nosso dinheiro, certo? Significa que nós vamos debitar o nosso banco no valor de 16 milhões. 16 milhões. 16 milhões. Então é isso, pessoal. Nós aqui recebemos o nosso dinheiro. Está tudo bem. Nós vendemos, conseguimos ter um proveito. Ou seja, aqui em cima nós tivemos um proveito de 3 milhões e 500 mil.
E a conta que reflete o nosso proveito é a conta 68.3.1, 3 milhões e 500 mil. Já que no custo nós vendemos a 10 milhões, certo? Vendemos aqui a 10 milhões e tivemos um custo, infelizmente. Tivemos uma perda. Na verdade é perda, certo? Tivemos uma perda. Aqui é a mesma coisa, dá-se o mesmo caso. O cliente não pagou-nos, certo? O cliente não pagou-nos significa que ele pagou agora 2 milhões. Então, nós aqui, o nosso cliente pagou-nos, nós acreditamos a mesma coisa. Acreditamos a conta 37 e debitamos aqui 10 milhões. Recebemos o nosso dinheiro, certo? 10 milhões de kwanzas. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês puderam compreender essa aula sobre mais-valia e menos-valia. Isso significa que na próxima aula nós vamos fazer um exercício semelhante a este. Vamos resolver aqui um exercício, né? Porque nós temos aqui um elemento muito importante. Por quê? Porque aqui nas informações diz que o nosso bem foi colocado à disposição da empresa no mesmo dia, certo? Sem despesas adicionais. Mas nesse exercício nós temos despesas adicionais e o bem não foi colocado no mesmo dia à disposição da nossa empresa. Nós aqui nesse exercício nós compramos uma máquina de produção de leite, certo? Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, tamo junto. Na próxima aula faremos esse exercício e fomos!